Sexto ano, tudo bem? Professor Renato novamente aqui de matemática, continuando hoje a nossa explicação sobre a origem dos números como nós os conhecemos atualmente, tá? Então, nós estamos indo para a gravação da aula número 6, correto? Que seria, então, finalizando a segunda semana de atividades, aula referente ao dia 21 de agosto. Como sempre eu falo para vocês, coloque a pauta em seu caderno. Mesmo que você imprimiu as atividades, é sempre bom ter o caderno organizado, mesmo que você esteja fazendo no formulário. Então, nessa aula, nós vamos ver o sistema de numeração e os algarismos indo-arábicos, que eu já expliquei para vocês na outra aula. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Com todos esses algarismos, eu consigo escrever qualquer número. Lendo a explicação inicial. Muitas civilizações antigas criaram seus próprios sistemas de numeração. Então, nós vimos o egípcio e o romano. Um deles, criado na Índia, deu origem ao sistema de numeração que hoje usamos. Por isso que a gente fala que é indo-arábico, porque foi criado, desenvolvido na Índia e na Arábia, tá? Depois de aperfeiçoado, esse sistema apresentou características que tornaram muito mais prático que os outros, tá? Então, vamos lá. Os egípcios, a gente viu que tinha uma quantidade de símbolos, mas eram símbolos complicados, eram até figuras. Os romanos facilitaram um pouco, que eram letras, que eu poderia repetir até 3 vezes seguidas cada letra. Agora, eram 7 letras diferentes. Agora os indo-arábicos, eles perceberam o seguinte: a quantidade de símbolos, a quantidade de 1 a 9 tem símbolo diferente para representá-los. Na realidade aqui eu coloquei de 1 a 9, mas aqui é de 0 a 9, tá? O sistema é decimal ou de base 10. Por que base 10? Porque eu tenho 1 símbolo, 2 símbolos, 3 símbolos, 4 símbolos, 5 símbolos, 6 símbolos, 7 símbolos, 8 símbolos, 9 símbolos, 10 símbolos. Ou seja, agrupamos de 10 em 10. Então, a gente fala que uma unidade é o valor mínimo. Quando eu junto 10 unidades, eu formo uma dezena. Então, ó, só para a gente lembrar. Unidade. Depois eu tenho a dezena. Depois eu tenho a centena. E assim por diante. Tá joia? Vamos lá. Continuando. Possui um símbolo, o 0. Então ele colocou separado aqui, ó. Então, o 0 para representar a ausência de unidades. Então, quando eu não tenho unidade, quando eu não tenho dezena, quando eu não tenho centena, eu represento pelo 0, tá? Com somente 10 símbolos, que são os nossos algarismos, é possível representar todos os números, pois o mesmo algarismo assume valor diferente de acordo com sua posição na escrita do número. Então, olha aqui que interessante. Aqui eu tenho o número 555. Então, esse primeiro 5 está na centena, então ele não vale 5, ele vale 500. Esse segundo 5 está na dezena, então ele vale 50. E esse 5 na unidade vale 5, tá? Qual foi a grande sacada? Se eu quero escrever o número 7046, o 6 na unidade, o 4 na dezena, na centena eu não tenho 100 e pouco, 200 e pouco, não tenho nada de centena. Então o que eu faço? Eu coloco o 0. O 0 indica que não há centenas. Então por isso que o 0 é a grande sacada. Sem um símbolo para indicar a ausência de agrupamentos em determinada posição, fica difícil diferenciar registros com os mesmos algarismos, como 23, ó, se eu pego o 2 e o 3, 23. Se eu pego isso daqui, quero falar 203, confunde com isso daqui. Então, para não deixar em branco, o que eu faço? Coloco o 0. Se eu quero escrever 230, eu não posso fazer isso aqui e deixar em branco. Então, a mesma coisa, tá? E outra coisa que é muito importante, vocês perceberam aqui, ó, eu troquei o 0 de lugar com o 3. O que vai acontecer? Vou ter dois valores diferentes. Aqui eu tenho 203 e aqui eu tenho 230. Então, ó, cada posição à esquerda vale 10 vezes a posição à direita. Então, sempre uma unidade vezes 10 são 10. Uma dezena vezes 10 são 10 unidades. Uma centena vezes 10 são 10 dezenas, tá? Sistemas de numeração em que a posição do algarismo altera seu valor são chamados sistemas
posicionais. Então, nós falamos que o nosso sistema é um sistema decimal, porque tem 10 algarismos, posicional, porque se eu troco de lugar, posicional, o valor se altera. Então, 23 é diferente, é o símbolo diferente do 32. Beleza? Adiante. Exercício só para a gente fixar. Agora responda no caderno ou no formulário. Então, ó, daqui a pouco a gente vai ter uma provinha mais para frente, eu vou colocar esse exercício aqui na provinha de vocês. Numa farmácia, um medicamento foi embalado em caixas onde cabem 1.000, 100, 10 e uma unidade. O total de caixas utilizadas aparece na figura a seguir. Então, vamos lá. Quantas caixas de 1.000 aqui eu tenho? 2. Então, eu vou ter 1.000 mais 1.000. Quantas caixas de 100 aqui eu vou ter? Vou até trocar de cor, ó. 1, 2, 3. Então, eu tenho 100, 100 e 100. Quantas caixas de 10 eu vou ter aqui? Vamos contar comigo? Deixa eu ver se eu acho uma outra caneta de cor diferente aqui. Vamos ver se pega essa daqui. Pega. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz errado, perdão. Aqui era tudo 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é tudo 1, tá? Desculpa. E aí, a última caixinha, eu vou ter só unidade. Queria uma outra caneta verde aqui, mas eu não sei onde está a minha caneta verde. Achei. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Então, ó, eu tenho milhar, centena, dezena, unidade. Então, na unidade, eu tenho 4 caixinhas. Então, aqui eu conto 4. Na dezena, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na centena, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E na milhar, 2. 1, 2. Então, quantas unidades desse medicamento foram embalados? 2.364 unidades. Beleza? Vocês viram que bacana? Um exercício que vai cair na prova de vocês, tá? Então, prestem atenção e entendam como se faz. Continuando. Exercício número 2. Numa gincana, ficou acertado que cada ponto valeria um cartão branco. Então, cartão branco vale 1. Beleza? Quando uma equipe fizesse 10 pontos, trocaria os cartões brancos por um cartão azul. Aqui está em preto e branco, mas aqui está escrito cartões azuis. Então, se eu estou trocando por 10, então cada cartão azul vale 10. Beleza? E quando uma equipe juntasse 10 cartões azuis, trocaria por um cartão vermelho. Então, aqui eu tenho 10. 10 vezes 10, então aqui em cima, o cartão vermelho ia valer 100. Olha que bacana. É a mesma coisa do nosso sistema de numeração. Unidade, dezena e centena, tá? Então, se aqui é a unidade, aqui só vale 4. Dezena, 1, 2, 3, 4, 5, vale 50. Centena vale 200. Então, a equipe A fez 254 pontos. Por quê? Porque está perguntando quantos pontos fez cada equipe, tá? A equipe B, mesma coisa. Se você não fez aí, aperta pause, tenta fazer sozinho para chegar na resposta, tá? Acho que agora vocês entenderam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Então, 200 mais 90 mais 8. Ó, 2, 5, 4. 2, 9, 8. Aqui, ó, 6, 6, 2. Então, aqui vale 6, aqui vale 60 e aqui vale 200. Então, equipe C, 260. Quem fez mais pontos foi a equipe B, depois a equipe C e
Por último, a equipe A. Vamos ver a pergunta. Qual a equipe vencedora? A equipe vencedora, a gente já colocou a resposta ali, ó. A equipe B. Qual a equipe fez menos pontos? A equipe fez menos pontos, ó, foi a equipe A, 254. Então, equipe com 250. Complete o resultado. 5.089. Então, tem os 5.000. Ó, na centena aqui não tem nada, então lembra, tem que colocar o 0. Aí o 8 do 80 e o 9, 5.089. Complete com o valor que está faltando. O 8 é do 8.000. O 3 é do 30. O 5 é do 5. Quem está faltando? O 4. O 4 aqui vale 400. Só isso. Complete com o resultado. 40.004. 3.003. 600. Ó, aqui não tem nada na dezena. Se não tem nada na dezena, eu coloco o 0. E na unidade, coloco 2, ó. Unidade, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. São as classes e ordens. Então, qual é o número? 43.602. Corrijam tudo aí. E aí, vamos encerrar com o exercício número 6, né? Então, o exercício número 6 vai falar o seguinte. Veja a placa de um carro. Placa é de São Paulo, da cidade chama São Bernardo do Campo, é uma placa antiga. As novas placas agora só tem o país, que é uma placa modelo Mercosul, não tem mais o nome da cidade. CKC 0194. Quantos algarismos tem essa placa? Então, tem o algarismo 0, o 1, o 4 e o 9. Então, eu tenho nessa placa 4 algarismos. Escreva por extenso o número da placa. Então, o número, esse 0 não precisa escrever 0.000. Então, eu só vou escrever 194. Então, 194. Não preciso colocar 0.000. Por isso que eu posso, quando é um número, eu dito na calculadora, o número à esquerda eu posso excluir quando for 0. Qual é o maior número que se pode escrever utilizando todos esses algarismos? Então, vamos lá. O maior número, eu teria que pegar do maior para o maior, do maior para o menor. Quem que é o maior de todos? Então, seria o 9. Então, seria 9.000. Depois, quem que é o segundo maior? O 4, né? 4. 9.400. Aí vem o 1. E depois o 0. E aí a gente acabou de escrever o maior número, 9.410. Nessa situação, o 0 pode ser suprimido? Na placa do carro, não. Mas se fosse um número que eu fosse escrever no meu dia a dia, sim. Quando o 0 está à minha esquerda, eu posso excluí-lo. E aí aqui a gente encerra, então, a segunda semana de atividades com a aula número 6. Qualquer coisa pode me chamar e tirar suas dúvidas. Até logo!